Este é o Portão Dourado. É o portão oriental, conhecido como o Portão da Misericórdia, que dá acesso a Jerusalém. Como podem ver, ele está selado há muito, muito tempo. O portão que outrora fora declarado fechado até o retorno de Jesus, já não está mais em silêncio. Algo começou a se mover. E não parece ser resultado da ação humana ou de uma simples coincidência. Parece guiado por algo muito maior. Algo que transcende o nosso mundo. O que vemos não são apenas tijolos e pedras se acomodando com o tempo. A sensação é mais profunda do que isso. É quase como se uma antiga profecia estivesse se desdobrando lentamente diante de nossos olhos. Este não é apenas mais um portal histórico. Há algo extraordinário neste portão. Por gerações, pessoas de fé acreditaram que este portão se abriria apenas para a chegada mais importante da história da humanidade. E agora rumores discretos se espalham por templos, igrejas e mesquitas. Peregrinos viajam para Jerusalém não como visitantes comuns, mas com a sensação de que algo antes considerado impossível pode estar acontecendo bem diante de seus olhos. No centro de tudo está o Portão Dourado de Jerusalém, selado há mais de 500 anos. Enquanto todas as outras entradas da cidade antiga foram reparadas, reconstruídas ou remodeladas pelo tempo, este portão permaneceu intocado. Sobreviveu a sultões impérios e séculos de destruição, resistindo a todas as tentativas de alterá-lo. Não é mais apenas uma estrutura antiga. Com o passar do tempo, tornou-se um poderoso símbolo da ação divina. Um portão que, segundo a crença, não aguarda mãos humanas, mas sim um momento destinado a chegar por si só. Este portão está voltado diretamente para o Monte das Oliveiras, o próprio lugar onde, segundo a profecia, o Messias um dia retornará. Na crença judaica, espera-se que o Messias entre por este portão. No cristianismo, muitos acreditam que o próprio Jesus passará por ele. Duas grandes fés unidas por uma poderosa expectativa, observando o mesmo portão com ansiedade. E agora, algo parece diferente. Pequenas rachaduras estão aparecendo. O silêncio que durou séculos parece estar se rompendo. Poderia este ser o primeiro indício de algo muito maior no horizonte. Se você quiser explorar a história oculta, a profecia, por trás deste portão e por quê, o que está acontecendo agora parece mais importante do que nunca. Curta, inscreva-se e ative o sino, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. O que está se agitando nos círculos proféticos agora é diferente de tudo o que se viu em gerações. Após 500 anos de quietude, algo mudou. Testemunhas locais falam de atividades incomuns perto do portão selado. Líderes religiosos de diferentes crenças estariam realizando discussões privadas. E talvez, o detalhe mais surpreendente, a grande mídia permanece em silêncio. Porque quando a profecia começa a despertar, raramente vem acompanhada de manchetes ou anúncios. Ela se move suavemente em sussurros e sinais sutis, percebidos apenas por aqueles que prestam muita atenção. Novos relatos sugerem que as câmaras internas podem ter sido reabertas discretamente. Sem declarações oficiais, sem cerimônia pública, apenas um desenvolvimento silencioso que deixou crentes e céticos observando com inquieta expectativa. Se as antigas profecias tiverem algum fundamento, este não é apenas mais um momento histórico. Alguns acreditam que pode apontar para algo muito mais profundo, até mesmo apocalíptico. Para entender o porquê, precisamos voltar ao ano de 1541. O governante otomano Solimão o Magnífico não selou o Portão Dourado por capricho. Registros otomanos, recentemente traduzidos, revelam um detalhe profundamente perturbador. De acordo com esses relatos, o sultão era atormentado por sonhos recorrentes. Noite após noite, ele via uma figura misteriosa aproximando-se de Jerusalém, vinda do Monte das Oliveiras, entrando pelo portão oriental e transformando toda a cidade. Perturbado por essas visões, buscou respostas com rabinos judeus, padres cristãos e estudiosos islâmicos. O que ele ouviu o chocou. Todas as três tradições apontavam para a mesma conclusão. Aquele portão estava ligado ao fim dos tempos. Sua abertura não era apenas simbólica.
acreditava-se que estivesse associada a eventos de imensa importância cósmica. Então, o sultão agiu. Ele não se limitou a selar o portão com pedra. Em sua mente, ele estava tentando selar a própria profecia. E não parou por aí. Ordenou a construção de um cemitério muçulmano bem em frente ao portão, criando uma segunda camada de proteção. Para os sacerdotes judeus, os túmulos representavam impureza ritual, impedindo-os de se aproximarem. Para outros, o significado era ainda mais profundo. Se o Messias viesse, teria que vencer a própria morte para passar ressuscitando os mortos para abrir caminho. O que o sultão pretendia como uma barreira pode ter se transformado em algo muito diferente. O que foi construído como um obstáculo pode ter se tornado parte de um plano divino maior. Porque ao longo da história, a profecia muitas vezes opera por meio da resistência, transformando a oposição humana no próprio palco onde se desenrola. E aqui reside a possibilidade mais surpreendente. Ao colocar aqueles túmulos diante do portão Suleiman, o Magnífico pode ter sem intenção criado o teste supremo da autoridade messiânica. Somente alguém com poder sobre a vida e a morte poderia passar. Somente alguém capaz de ordenar a ressurreição poderia reivindicar aquela entrada. O governante que acreditava estar silenciando a profecia pode ter inconscientemente preparado o cenário para seu cumprimento mais dramático. Há 2000 anos, Jesus fez uma entrada muito intencional em Jerusalém. Ele veio do Monte das Oliveiras, montou um jumento e passou pelo portão oriental. Não foi por acaso. Para os crentes, foi uma profecia se cumprindo com notável precisão. Muito antes daquele dia, o profeta Zacarias havia escrito: Alegra-te muito, filha de Sião. O teu rei vem a ti, humilde, montado num jumento. Zacarias 9:9. Os cristãos acreditam que esse momento se cumpriu durante a primeira vinda de Jesus. Mas a profecia continua em Zacarias 14:4. O foco muda para o futuro. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será dividido em dois. A mesma montanha, a mesma direção, o mesmo portão. Contudo, desta vez, não como um humilde servo, montado em um jumento, mas como um rei reinante, cuja chegada transformará a própria paisagem. Acredita-se que o portão que outrora acolheu o Príncipe da Paz, um dia acolherá o Rei dos Reis. Acredita-se que a porta que outrora acolheu o Cordeiro Sacrificial, um dia acolherá o Leão de Judá. O cenário pode ser o mesmo, mas a entrada será completamente diferente. Ao analisar a história que envolve este portão, é fácil entender por que tantas pessoas o veem como algo mais do que apenas pedra e argamassa. Para elas, não é simplesmente uma muralha antiga. Representa uma entrada divinamente designada, reservada para um momento sem precedentes na história da humanidade. Considere o que aconteceu ao longo dos anos. Em 1917, havia planos sob a liderança muçulmana para demolir o portão oriental. Mas naquele mesmo dia, as forças britânicas capturaram Jerusalém e a destruição nunca se concretizou. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as forças israelenses assumiram o controle da área e surgiram discussões sobre a reabertura do portão. Segundo relatos, um rabino interveio e advertiu que somente o Messias teria autoridade para entrar por ele. A ideia foi abandonada. Em 1993, durante as negociações de paz entre líderes israelenses e palestinos, houve uma proposta para abrir simbolicamente o portão como sinal de reconciliação. Contudo, na noite anterior à cerimônia planejada, relatos afirmam que líderes de ambos os lados tiveram o mesmo sonho perturbador, uma figura parada diante do portão. O portal balançando as cabeças e dizendo: ainda não, não pelas suas mãos. Pela manhã, o evento foi repentinamente cancelado. Repetidamente, os esforços para alterar o status do portal parecem estagnar no último momento, adicionando ainda mais mistério a uma passagem que muitos acreditam estar à espera de uma chegada
muito específica. Para aqueles que acompanham de perto as profecias, momentos como esses são profundamente perturbadores. Não parecem ser mudanças políticas normais ou simples contratempos técnicos. Em vez disso, parece quase como se uma sabedoria invisível estivesse guiando os líderes para longe de interferirem no portão. E o padrão não termina aí. Há relatos de engenheiros otomanos que tentaram modificar a estrutura, mas suas ferramentas falharam de maneiras estranhas. Mais tarde, arqueólogos britânicos iniciaram escavações perto das fundações, mas foram repentinamente realocados, sem qualquer motivo aparente. Em 1948, as forças jordanianas chegaram a considerar transformar o portão em uma fortaleza militar. No entanto, esse plano também foi discretamente abandonado. Repetidamente, tentativas de alterar ou controlar o portão foram bloqueadas, redirecionadas ou desapareceram sem explicação. Para muitos, não parece coincidência. Parece intencional. Porque para os crentes, este portão não é apenas uma relíquia da história. É visto como uma porta reservada para o destino. Toda tentativa de interferir no Portão Dourado parece terminar da mesma maneira. No fracasso, as ferramentas quebram. Os planos desmoronam. Para alguns, parece quase que o portão resiste a qualquer interferência, como se estivesse sendo mantido no lugar por algo muito além da força humana aguardando o momento predestinado. Se você observar atentamente a cidade velha de Jerusalém, verá os efeitos do tempo por toda parte. Paredes desgastadas, erosão e a lenta deterioração que acompanha os séculos. Mas muitos dizem que o Portão Dourado se destaca. Pedreiros que o estudaram descrevem seu estado de conservação como excepcionalmente bom, até mesmo difícil de explicar. Quase parece que o tempo flui de maneira diferente ao redor desse antigo limiar. Então chegou 2019. Durante o Ramadã, um funcionário da manutenção relatou ter vivenciado algo inesperado, vozes tênues, como orações, ecoando de dentro das câmaras seladas. No entanto, acredita-se que essas câmaras estejam fechadas há séculos. Por volta da mesma época, as câmeras de segurança que monitoravam o Monte do Templo supostamente apresentaram defeito, mas apenas na área ao redor do Portão Dourado. No momento em que as vozes teriam sido ouvidas, as imagens desapareceram. Não há registro oficial explicando o ocorrido. Ainda assim, algumas fotografias borradas surgiram posteriormente, mostrando o que parecia ser uma estranha luz intermitente dentro das câmaras seladas, um brilho sem fonte aparente. Algumas testemunhas descreveram a pulsação como suave, quase como uma batida cardíaca vinda de dentro. Líderes religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo teriam sido consultados em particular, mas nenhum deles divulgou qualquer declaração pública. Em vez disso, cada grupo pediu que as imagens permanecessem confidenciais. Independentemente do que viram, independentemente do que acreditaram que aquilo significava, escolheram o silêncio. Mas talvez a parte mais impressionante não seja apenas o evento em si, e sim a forma como as pessoas reagiram. Normalmente, qualquer acontecimento incomum perto do Monte do Templo desencadeia investigações imediatas, declarações oficiais e manchetes em todo o mundo. Mas desta vez, houve apenas silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma explicação, nem mesmo negações. Apenas uma quietude oficial e silenciosa. E às vezes o silêncio pode dizer mais do que as palavras jamais poderiam. Porque momentos ligados à profecia raramente chegam como notícias de última hora. Eles não vêm com manchetes ou alarmes. Em vez disso, elas se desenrolam silenciosamente, por meio de padrões que parecem coincidências, mas que revelam algo mais. Por meio de sonhos semelhantes, compartilhados por pessoas diferentes. Por meio de escrituras antigas, que repentinamente adquirem um novo significado. O próprio Jesus advertiu que seu retorno seria semelhante aos dias de Noé, um tempo em que a vida seguia normalmente até o momento em que tudo mudou repentinamente. Essa mesma ideia parece ecoar aqui. Há relatos de que as câmaras internas do Golden Gate podem estar se abrindo enquanto o exterior permanece fechado. Primeiro, o movimento oculto, depois a mudança visível. Primeiro,
a preparação silenciosa, depois a revelação pública, um sussurro antes do grito. Alguns acreditam que o que quer que esteja se agitando dentro do portão dourado pode ser um começo espiritual, uma preparação silenciosa para algo físico que ainda pode estar por vir. E aqueles que observam atentamente dizem que estão começando a perceber isso. Vozes religiosas locais falam de uma sensação crescente de intensidade espiritual ao redor do Monte do Templo. Mais pessoas afirmam estar tendo sonhos proféticos vívidos, centrados em Jerusalém. Alguns apontam para sinais incomuns na natureza. Outros veem os eventos mundiais atuais se alinhando com profecias antigas, de maneiras que consideram difíceis de ignorar. Durante 5 séculos, o silêncio do portão carregou sua própria mensagem. Suas pedras seladas permaneceram como um lembrete do tempo divino e do poder da espera. Mas agora, esse longo silêncio parece estar mudando. A quietude que durou séculos parece estar começando a se mover. E a verdade é que o portão não precisa se abrir completamente para causar impacto. Mesmo a menor mudança envia ondas de repercussão pelas comunidades proféticas, que acreditam compreender o seu significado. O Portão Dourado e o Monte das Oliveiras se encontram frente a frente, quase como um reflexo vivo da profecia, aguardando o momento em que o tempo do céu finalmente se torna realidade na terra. Do Portão Dourado, seu olhar naturalmente se volta para o Monte das Oliveiras. E do Monte das Oliveiras, seus olhos retornam diretamente para o portão. Um alinhamento perfeito diferente de qualquer outro lugar em Jerusalém. O que torna essa conexão ainda mais notável está além da superfície. Tanto o portão quanto a montanha repousam sobre a mesma camada contínua de rocha calcária, o que significa que estão geologicamente ligados no subsolo. Portanto, quando o profeta Zacarias falou sobre o Monte das Oliveiras, se dividindo em 2, ele pode não ter se referido apenas a uma figura de linguagem simbólica. Alguns acreditam que ele estava descrevendo um evento físico que abalaria o próprio solo que conecta esses locais sagrados. De uma forma fascinante, a ciência moderna está apenas começando a explorar ideias sobre as quais a profecia falava há muito tempo. Sismólogos identificaram uma falha geológica ativa que passa sob o Monte das Oliveiras e se estende em direção ao Golden Gate. Nos últimos anos, levantamentos detectaram microtremores incomuns ao longo dessa falha. Pequenas vibrações que ocorrem com mais frequência do que antes. Alguns geólogos admitem que o padrão não corresponde totalmente ao comportamento tectônico típico. E esse detalhe parece significativo, porque Jerusalém sempre foi vista como mais do que uma cidade comum. É mencionado nas profecias bíblicas mais de 800 vezes mais do que qualquer outro lugar na Terra. Mas o que chama a atenção é o seguinte: muitas dessas referências não se concentram no seu passado, mas sim no seu futuro. No centro dessas visões proféticas está o Portão Dourado. Para muitos crentes não é apenas uma entrada antiga. Representa um limiar, uma fronteira simbólica entre a era presente e o que se acredita estar por vir. Uma porta do destino, aguardando o seu tempo determinado. Ao observarmos o mundo atual, algumas pessoas sentem que os acontecimentos recentes parecem menos uma coincidência e mais peças de um quadro profético maior. O Sinédrio foi revivido. Vários temas proféticos parecem estar convergindo. E em meio a tudo isso, o portão permanece selado, mas silenciosamente agitado, como se aguardasse o momento em que a crença se tornará realidade. Muitos apontam para sinais que acreditam estar se alinhando. Vasos do templo foram recriados. Candidatas à Era Vermelha estão sendo levantadas e estudadas. O calendário judaico está se aproximando de datas que alguns consideram profeticamente significativas. Até mesmo a política global, para alguns observadores, parece ecoar padrões descritos em escrituras antigas. E em meio a tudo isso, o Portão Dourado permanece silencioso, observando, aguardando preservado não apenas como uma relíquia de preparação, mas como um símbolo de um momento que os crentes sentem que ainda está por vir, quando a preparação se transformará em cumprimento. Para o povo judeu, é o portão pelo qual se espera que seu Messias entre e restaure Israel. Para os cristãos, é visto como o próprio limiar por onde Jesus retornará em sua segunda vinda.
Para os muçulmanos, é conhecido como Bab al-Rahma, o Portão da Misericórdia, um lugar honrado com profundo significado espiritual. 3 grandes religiões. 3 perspectivas diferentes. 3 nomes sagrados, mas todos conectados por um senso compartilhado de esperança. E talvez o nome mais significativo venha do hebraico Sha'ar Harakim, o Portão da Misericórdia, não um portão da ira. Não um portão da destruição, um portão da misericórdia. Segundo a profecia, quando finalmente se abrir, não liberará o caos, mas a compaixão chegando em um momento em que a humanidade mais precisa dela. Nos últimos anos, algo incomum vem se revelando silenciosamente. Encontros interreligiosos em Jerusalém têm incluído, segundo relatos, conversas sobre esse mesmo portão. Rabinos pastores, cristãos e estudiosos islâmicos sentados juntos, cada um pressentindo que algo significativo pode estar se aproximando. Podem não concordar sobre quem o atravessará, mas muitos compartilham a mesma sensação de que a longa espera pode estar chegando ao fim. Essa consciência compartilhada é impressionante por si só. Líderes de 3 das maiores religiões do mundo, refletindo sobre o mesmo lugar ao mesmo tempo, chegando a um sentimento semelhante de expectativa. E a história parece seguir um padrão. Nenhum império conseguiu realmente destruir esse portão. Nenhum governante que tentou controlá-lo manteve esse poder para sempre. Repetidamente, as tentativas de forçá-lo a abrir prematuramente falharam. Não por meio de resistência humana evidente, mas de maneiras que muitos descrevem como quase inexplicáveis. Porque para os crentes, este portão não pertence a reis ou governos. Pertence à profecia. Durante 2000 anos, este portão permaneceu como um símbolo de espera, uma lembrança do tempo divino, e um sinal visível de que as promessas podem parecer atrasadas, mas nunca são esquecidas. Cada dia em que permanece selado pode ser visto como mais um dia de misericórdia. Cada ano que passa acrescenta a mensagem carregada pelo seu silêncio, a profecia se desenrola no tempo determinado. Sem proferir uma palavra, o portão contou uma poderosa história sobre paciência, soberania e confiança. Sua resistência à interferência humana reforçou uma ideia simples: algumas portas não devem ser abertas por mãos humanas, mas apenas por aquele que detém a verdadeira autoridade. A profecia nunca é apressada. Ela se move com paciência e precisão. O que é dito se cumprirá, não de acordo com os prazos humanos, mas de acordo com um prazo perfeito que os transcende. E agora, muitos acreditam que algo está começando a mudar. O portão que permaneceu selado por séculos, parece. Para alguns, estar começando a se mover, não se abrindo como uma porta comum, mas despertando como um símbolo vivo. Barreiras não podem impedir o que está destinado a acontecer. Pedras não podem contê-lo. Nem mesmo os obstáculos colocados em seu caminho podem impedi-la. Quando algo está predestinado, tudo o mais acaba cedendo. Hoje, alguns veem sinais, convergindo relatos de movimentos sísmicos sob o Monte das Oliveiras. Tensões globais, que lembram avisos antigos, uma crescente sensação de intensidade espiritual ao redor do Monte do Templo, e no centro de tudo, o Portão Dourado, mostrando o que alguns interpretam como seus primeiros sinais de mudança em séculos. Para aqueles que acreditam, parece que algo invisível está começando a se mover. Dizem que a mesma força que inspirou antigas profecias está se agitando novamente. A mesma preservação que manteve o portão intacto através de impérios, guerras e gerações pode estar preparando-o para um momento há muito aguardado. As pedras parecem inquietas, os selos parecem tensionados, e o longo silêncio para alguns já não parece tão inquebrável como antes. Após meio milênio de silêncio, muitos acreditam que o Portão Dourado de Jerusalém está começando a despertar do que parece um longo sono profético. Por 500 anos, permaneceu selado, imóvel, intocado, enquanto gerações iam e vinham. Impérios ascenderam e caíram. Guerras remodelaram o mundo. Contudo, o portão permaneceu como se aguardasse algo muito maior que a própria história. Para os crentes, nunca se tratou de impedir a entrada do Messias.
Tratava-se de preservar um momento. Um momento tão significativo que não poderia ser forçado, apressado ou fabricado por mãos humanas. Selado pelos homens, talvez, mas aos olhos deles, preservado por Deus, não como uma barreira, mas como uma reserva. Não como uma negação, mas como um adiamento divino, destinado a magnificar o impacto quando finalmente chegar a hora. Porque quando aquele que detém as chaves cruzar esse antigo limiar, tudo mudará. Não se trata de uma contagem regressiva marcada em relógios ou impressa em calendários. Ninguém pode circular uma data. Ninguém pode agendar a hora. A contagem regressiva, dizem, está escrita de maneiras mais sutis no movimento de pedras antigas, no alinhamento de eventos na convergência silenciosa de sinais, que parecem pequenos individualmente, mas poderosos quando vistos em conjunto. Está escondida no lento movimento de um portão que esperou 5 séculos por seu propósito designado. E agora, algo parece diferente. O silêncio que antes o definia parece mais tênue. A quietude parece carregada de significado. O que antes eram sussurros em círculos proféticos começam a soar como rumores distantes. Ao redor do mundo, as conversas se intensificam. As escrituras estão sendo revisitadas. Promessas antigas estão sendo reexaminadas com renovada urgência. Para alguns parece que a história está prendendo a respiração. Quando o Rei dos Reis finalmente atravessar aquele portão, aquele que muitos acreditam ter sido destinado a ele, o mundo não verá apenas a abertura de portas de pedra. Testemunhará o cumprimento de uma promessa, proferida ao longo de milhares de anos. Uma promessa que sobreviveu a reinos. Uma promessa que resistiu ao ceticismo. Uma promessa que se recusou a desaparecer. E o impacto não será sutil. Não se limitará a uma cidade ou a uma nação. Seus ecos se espalharão pela terra, remodelando tudo o que as pessoas pensavam entender sobre tempo, poder e destino. A questão não é mais se o portal tem significado. A questão é se estamos preparados. Porque quer o mundo se sinta preparado ou não, a sensação de despertar está crescendo. Fios proféticos parecem estar se entrelaçando. A atmosfera está carregada de expectativa. As antigas pedras que aguardaram séculos de silêncio podem estar se aproximando do momento para o qual foram colocadas. E se esse momento realmente estiver chegando, pode estar mais perto do que qualquer um ousa imaginar.